E, gente, não vou fechar a live, não. Vou mais um. Lendas que nunca ganharam a Eurocopa. O canal Futoday. Vamos ver aqui. O continente europeu, por ser o berço do futebol, né, sempre foi um grande celeiro de grandiosos craques, sendo Perfeito. o esporte bretão a modalidade mais aclamada pelos povos do velho mundo. E é mais que intuitivo, né, galera, que um dos sonhos dos jogadores que nasceram por lá é conquistar o torneio de seleções mais importante do continente, a Eurocopa, que, meus amigos, só acontece de 4 em 4 anos. Todavia, alguns craques do passado e até mesmo alguns atuais não conseguiram conquistar a Europa por suas seleções, fazendo Haaland não vai conquistar, assim como o Ibra nunca conquistou. com que eu, voz que vos fala, chamado Caio, dono e narrador aqui da Futoday, montasse uma lista aqui pra vocês com alguns jogadores europeus que nunca ganharam uma Eurocopa. E se é europeu é porque não tem brasileiro e nem argentino. O Jorginho é brasileiro e ganhou a Euro. O Rafael Toloi também. O Emerson Palmieri também. Então você reflita esses conceitos aí. Antes de Cristiano Ronaldo chegar para ser o protagonista da seleção de Portugal, no passado o grande craque Eusébio. português era o Pantera Negra, o Eusébio, um dos jogadores mais talentosos e que foi comparado ao incomparável Rei Pelé, um atacante masterclass, né, e um dos melhores de sua geração, que não é nem um pouco fraca, já que naquela época o Pantera Negra já disputava partidas contra grandes jogadores, muito diferente do que você e outras pessoas pensam por aí, né, que jogadores do passado, né, jogavam contra pedreiros e serventes de obra. Isso aí não tem nada a ver. Eusébio Às vezes era lixeiro, às vezes também era açougue, tô brincando. era sim muito craque e nos anos 60, lá atrás, levou o Benfica de Portugal a ser uma das equipes mais tenebrosas do mundo, naquela que foi a época onde o Benfica papou simplesmente 2 Champions League, feito que hoje em dia, né, galera, é praticamente Bem impossível, difícil. já que tem várias outras equipes bem mais fortes do que o Benfica. E por sua seleção, né, a seleção de Portugal, ele acabou levando a seleção de Portugal até o 3º lugar da Copa de 1966, que aconteceu na Inglaterra, onde os ingleses foram campeões. Entretanto, Eusébio não teve a mesma sorte do Robozão, né, e acabou não classificando a seleção de Portugal para nenhuma Eurocopa. Caraca! Muito diferente do maior jogador português da história, que não só papou uma Euro e também uma Nations League, como levou o nome de Portugal até uma posição que por séculos ela nunca esteve. Pô, é muito foda, né? O cara não só não ganhou, como nem classificou. É tipo a história do Haaland, tipo. O Haaland nem classificado pra Euro tá. Tipo assim, não é nem que ele não vai ganhar, ele nem vai jogar, tá ligado? Então, né, galera, quem fala que o Eusébio é maior do que o Cristiano Ronaldo está Não mentindo. existe. Falando em craques dos anos 60, Charlton. não podemos esquecer da lenda Bob Charlton, que para muitos Ídolo do Hendrick. ingleses é o melhor jogador da história deles. Charlton Deles. Da história deles, tudo bem. é tido como então o melhor jogador inglês da história, devido a ter sido por muito tempo o maior artilheiro da seleção inglesa. Mas tem um detalhe bem interessante aqui, Qual? já que Charlton jogou poucos jogos por a sua seleção, jogando apenas 106 partidas e marcando simplesmente 49 gols oficiais, sendo ultrapassado por Wayne Rooney uns tempos atrás na artilharia. Rooney que tinha bem mais jogos do que o Charlton, tá? E hoje em dia o Harry Kane detém o título como o maior artilheiro da seleção inglesa, com bem menos jogos do que os dois. Pra vocês Mas muito mais títulos. O Kane tem um total de... Ele fez vários gols também. verem o nível do Harry Kane, né? Ele só não tem título. Charlton era um meia armador, para você que não sabe, sendo um dos jogadores mais importantes da Inglaterra na conquista de seu primeiro e único título de sua história, a Copa do Mundo de 1966, onde Charlton foi um dos protagonistas, tendo então uma atuação espetacular durante toda aquela Copa do Mundo. Mas como o assunto aqui é Eurocopa e não Copa do Mundo, a gente Nunca sabe ganhou. que se é a Inglaterra, meus amigos, a pipocada já é mais do que certa. E Que nem o isso? Bob Charlton conseguiu escapar da maldição da seleção Nem da calvície, porque a entrada ali também, que isso, tá indo pro cinema, amigo? 2 entradas fortes aí. inglesa, já que em sua primeira e última Eurocopa, sim, ele jogou apenas uma, a de 1968, Bob Charlton e os ingleses ficaram em 3º lugar, naquela Euro que consagrou a Itália como campeã. Depois disso, Charlton nunca mais disputou uma Eurocopa em sua vida. Agora a gente vai falar de um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos, e que Pô, pior que o Hendrick também já falou dele. O Hendrick pegou todos os caras velhos e falou, não, sou fã do fulano, do Beltrano, aí você vai ver os caras jogando na década de 60. inclusive vai ganhar um vídeo futuro aqui na Futoday com um novo quadro. Simplesmente o melhor e o maior holandês da história. Eu estou falando de Gullit. Brincadeira, né, galera? É claro que é o Johan Cruyff, que também não ganhou uma Eurocopa. Pelo Ajax e Barcelona, clubes onde Cruyff já passou e se tornou um ícone, ele ganhou absolutamente tudo. Não só como jogador, mas também como técnico. No entanto, seu grande tabu, né, em toda a sua carreira, sempre foi vencer pela
sua seleção, que inclusive é muito conhecida por pipocar, né? Mesmo sendo uma das melhores do mundo. Não hoje em dia, né, galera? Convenhamos que hoje em dia a Holanda é bem fraquinha, mas tempos atrás, Em 2010 era sinistra. meus amigos, essa seleção dava muito trabalho. Além de ter ficado no quase nas Copas do Mundo de 1974 e 1978, onde podemos dizer que foram até que as melhores campanhas da Holanda, né, na história das Copas, também teve que lidar com o gostinho de nunca conquistar a Eurocopa, batendo também na trave, pela laranja mecânica, que se você não é burro nem nada, né, você sabe que eu estou me referindo à seleção holandesa. Cruyff e seus companheiros chegaram até a semifinal da Euro de 1976, que aconteceu na Iugoslávia. Mas né, meus amigos, não era a vez de Johan Cruyff e de Holanda, e eles se viram eliminados pela campanha magnífica da Tchecoslováquia. Pô, uns bagulho desse é inacreditável, tá ligado? Tão inacreditável quanto o fato do Brasil não ser o maior campeão de Copa América. Que quando eu descobri eu fiquei, como assim? Exatamente. Uma eliminação dura para uma das seleções mais fortes da época, que foi liderada por uma das maiores mentes e uma das mais brilhantes do futebol, que não conquistou a Eurocopa. E vindo agora para a era moderna Ballack do futebol, se pudermos dizer assim, temos o meio-campista Michael Ballack, onde podemos dizer que este alemão é o ser mais azarado da história, será? Visto o tanto de finais perdidas por ele. Apesar de ser por muitos indiscutivelmente o melhor jogador alemão da primeira década do novo milênio, Michael Ballack perdeu um grande número de finais. Olha, eu não estou brincando, hein? Como dito anteriormente por mim, que parece ter Alzheimer e precisa repetir as coisas. Bom, vamos lá. Em 2002, quando estava no auge de sua carreira, Michael Ballack perdeu a Liga dos Campeões, a Copa do Mundo e a Bundesliga. Tudo isso em uma mesma temporada, sendo alvo de piada, né, meus amigos? Pois parecia que a sorte estava jogando contra ele. Já em 2008, aconteceu mais uma crise de finais em sua carreira, já que agora pelo Chelsea, Ballack perde novamente a Liga dos Campeões pelos Blues, mesmo fazendo uma baita campanha. E como se não bastasse, né, perder o maior título de sua carreira por clubes, não só uma, como duas vezes, ele completa o pacote perdendo a Premier League e também a Eurocopa de 2008 em Viena, perdendo Harry Kane Skills and Goals para a Espanha por 1-0 com um gol de Fernando Torres, onde foi uma bela pintura. Ballack após isso acabou dando uma entrevista, né, dizendo que era muito azar para uma pessoa só. E eu super concordo com isso. E eu inclusive acho que o Harry Kane tem esse mesmo azar que o Ballack teve. E voltando novamente ao passado, temos que falar de Ferenc Puskás, que Este, pra quem não sabe, eu acho que é meio óbvio, mas pra quem não sabe, é o cara que dá nome ao prêmio Puskás de gol mais bonito. deu nome ao prêmio de mesmo nome, né? O Puskás, que foi um dos grandes jogadores da Hungria, mas que teve um azar bem louco em sua carreira, porque, saca só, pasmem, a seleção húngara foi uma das grandes potências do futebol nos anos de 1950 a 1960, sendo então liderada por jogadores como Kokessis, Sisibor e o próprio Ferenc Puskás. Esses nomes aqui são extremamente difíceis. Essa Mas se tu perguntar pro Hendrick, com certeza... magnífica geração chegou a disputar a final da Copa do Mundo de 1954, onde perderam para a Alemanha. E aí, né, meus amigos, vocês sabem, primeira final perdida por ele, que foi um dos grandes jogadores e um dos grandes gênios do passado que não conseguiram vencer nada pelo seu país de origem. Até aí tudo bem, só que não, já que Puskás acabaria se naturalizando espanhol algum tempo depois, coisa que hoje em dia já não é mais possível, já que se você tem dupla nacionalidade hoje em dia e escolhe jogar por uma seleção, você não pode jogar pela outra seleção onde você tem origem. Mas o Puskás conseguiu. Enquanto isso, o Brasil tá exportando gente pra tu quanto é canto. E pasmem, acabou perdendo a final da Eurocopa de 1964, já que não conseguiu se naturalizar antes, perdendo aquela Eurocopa onde a Espanha acabou ganhando. Sendo um baita azar, né, já que ele não conseguiu se naturalizar a tempo. Inclusive, O pessoal do chat, me lembro desse dia, foi inesquecível, nunca vou esquecer. O dia de 1950. ele deu uma entrevista, né, onde ele disse que foi muito azar de verdade. Agora falando de um dos melhores goleiros aqui da história, temos o italiano Gianluigi Buffon, que mesmo sendo campeão da Copa... Pô, o Buffon é muito grande, realmente. Pô, não ganhou Euro, não sabia, mas se tá no vídeo aqui é porque ele não ganhou. A Champions também, ele bateu na trave, pô, contra o Barcelona, contra o Real Madrid, várias vezes. Não, mas ele merece muito. Aí aparece o Cristiano Ronaldo, que nem um trator por cima dele. Aparece o MSN comendo com arroz e feijão. Copa do Mundo de 2006 nunca conquistou a Eurocopa. Os dois grandes troféus que Gianluigi Buffon nunca ganhou são de torneios continentais, por clubes e também por seleção, já que apagando a Copa de 2006, ele não tem Champions e muito menos Eurocopa. Este homem disputou por 4 vezes a Euro, mas em todas estas, a Itália não conseguiu
conseguiu igualar o feito de 1968, quando foi campeã da Euro e, pasmem, Buffon obviamente não estava lá, né? O mais próximo que ficou de conquistar a Euro foi em 2012, quando teve a chance de consagrar a Itália como bicampeã e ganhar seu primeiro título de Euro em sua carreira, mas acabou perdendo a final para a Espanha de Xavi e Iniesta, que meus amigos estavam endiabrados nesse dia. Buffon até tem uma Eurocopa, né, se assim a gente pode dizer, mas é uma Euro Sub-21, então não conta como título sério, né, então é isso, sinto muito. Fora que, né galera, em 2020, quando a Itália ganhou a Euro, Buffon também não estava lá, e o homem acabou se aposentando sem Euro, porém com muita história para contar, e em específico no dia em que ele levou esse gol aqui. Brincadeiras à parte, ele é mais um daqueles que merecia e muito terminar a carreira com pelo menos uma Champions ou pelo menos com uma Euro, que pena. E por último, a gente encerra com ele que envelheceu que nem vinho, nosso... Pô, não foi citado, mas Ibrahimovic, já pode colocar o Haaland também, o Odegaard também vai entrar nessa brincadeira, tem uma galera de jogador bom de país ruim que vai entrar nessa brincadeira aqui. Croata favorito, Luka Modric. Acho que só pelo fato dele estar nessa lista aqui, você já sabe o motivo dele nunca ter conquistado uma Euro. Já que além de ser feio pra cacete, coisa que não tem nada a ver com a outra, mas vale pontuar sim, ele também joga pela seleção da Croácia. Que convenhamos, se não fosse o Luka Modric, a Croácia nem mesmo seria conhecida. E muito menos chegaria aonde chegou como seleção. É claro que o técnico também favoreceu muito para que a Croácia tenha chegado onde chegou, porém, né galera, nem Noé carregou tanto animal quanto ele, já que foram carregados em 2014, 2018 e 2022, sendo que em 18 e 22 a Croácia foi marcada por uma final e um terceiro lugar em Copas do Mundo, eliminando seleções que eram favoritas da Copa, hein? Por exemplo, o Brasil, né? Meu Deus. Só que Luka Modric explodiu mesmo em 2008, na Eurocopa, sendo descoberto pelo mundo, indo jogar no Tottenham e posteriormente no Real Madrid, ganhando nada mais nada menos do que 6 Champions League. Mas lá no Tottenham ele ganhou muita coisa, ele ganhou experiência. A Croácia nunca chegou muito longe na Euro. Então, já que eles nunca ganharam, é óbvio que o Modric também não. Essa é a sua quinta e última tentativa, já que esse jovem de apenas 38 anos de idade envelheceu igual vinho, e a Croácia está com uma ótima geração, podendo quem sabe conquistar o título inédito esse ano. E sejamos sinceros que a Croácia costuma ser bem chata em torneios, e não iria me impressionar se eles ganhassem. E é isso, né galera? Certamente tem muitos outros que nunca ganharam uma Euro, entretanto, eu resolvi pôr aqui somente os principais, já que foram craques geracionais e que mereciam muito ter ganho a Euro por suas seleções. E se você quiser deixar... Ibra merecia uma citação. Quem mais, gente? Quem mais que vocês lembram aí que não ganhou? Jogador que, tipo assim, que foi muito bom, mas que não ganhou nenhuma vez. Vocês conseguem lembrar de mais alguém? O primeiro que me vem na cabeça logo de bate pronto é o Ibra. Aí o cara me fala um Pelé, eu tenho que te convidar aí para o Seedorf, Pirlo, caraca. Nossa, tem uma galera, Seedorf, Pirlo, o Phil Foden ainda é novo, né? Normalmente a gente tem que pesar jogador um pouco mais velho, porque se o cara é novo, ele ainda vai jogar várias. O Leva, o Maldini, cara. Caramba. Mas ele não tá... Cara, Maldini... Pô, bizarro. Bizarro. Enfim, o Maldini também, em Copa do Mundo, ele deu azar pra caramba, né? É muito louco. Totti ganhou? Não sei, acho que não, meu mano. Nossa, tem uma galera. Shevchenko. O Shevchenko é meio óbvio por causa do país que ele nasceu. Não tinha nem muito pra onde correr. O Payet bateu na trave, né? O Payet, em 2016, perdeu a final. Inclusive, é o Payet que machuca o Cristiano Ronaldo. Enfim, tem uma galera. Tem uma galera realmente bem grande. Dava pra fazer esse vídeo com uma lista ainda maior, tá ligado? Dá pra ir longe nessa brincadeira.